agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas. Muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, uma aula online, live. E aqueles que participarem podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais, grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar pra caramba, um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você poder estudar, além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro. Esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial. Tá colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial. E aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens, encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Com muita alegria, nós começamos agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Eu quero convidar você a estar comigo hoje num episódio que para mim é muito especial, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha aí do outro lado, você que seja aonde você estiver acompanhando a gente, no YouTube, nas plataformas de streaming de áudio, seja onde for, tá bom? Sinta-se muito acolhido, a gente agradece muito a sua audiência. Outra coisa, quero convidar você a sentar nessa mesa maravilhosa, mais um episódio aqui da nossa temporada São Paulo. Mais precisamente aqui hoje nós estamos nas instalações da Promocat. Olha, vou dizer uma coisa para você, viu? Que presente aí, já sentindo o cheirinho da Expo Católica que está se aproximando agora no mês de maio. Nós vamos trazer aqui várias entrevistas aqui desse espaço tão especial, cedido pela Promocat aqui ao nosso Santo Flow Podcast.
Convidado de hoje, para mim, uma oportunidade muito especial que nós vamos ter nessa noite de hoje, de conhecer algo através de uma outra ótica da nossa igreja. Ele, você que está aí acompanhando, você já ouviu falar na Expo Católica, você já ouviu falar Catequistas Brasil, você já ouviu falar dos congressos que acontecem dentro da Expo Católica e tantas outras coisas. É com muita alegria que nós recebemos hoje o diretor, CEO da Promocat, o nosso querido Fábio Castro. Resumindo, o marido da Chiara. Não é bem isso, não. Mas é também, né? Mas ele, que é um grande profissional, que tem feito um bem maravilhoso e, com certeza, uma das maiores referências em gestão, em promoção de eventos, quando se fala da nossa Igreja Católica aqui no Brasil. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Santo Flow. Eu é que agradeço, né? Tanto elogio aí na minha apresentação, eu não sou tanto assim, não. Eu acho que eu fico só com o esposo da Chiara mesmo, né? Que maravilha! É uma honra para nós receber o Santo Flow aqui, na nossa casa, né? Em Aparecida, casa da mãe, especialmente para, não só para essa entrevista, mas para acolher vocês, os seus convidados. Seja muito bem-vindo. A alegria é nossa. Só para o pessoal ficar situado, Promocat, uma empresa que tem várias frentes de realização ou acaba atuando de atuação em várias frentes, e da Promocat os filhinhos e as atuações. Vamos lá, Expo Católica, vamos lá. Sim, a Promocat surgiu inicialmente para fazer a Expo Católica. Como uma promotora de eventos. Como uma promotora de eventos. Nós fizemos o projeto, levamos para a distribuidora Loyola, que até então era ainda é referência, uma das maiores empresas de distribuição de livros e artigos religiosos do Brasil, e ela aceitou a sociedade, porém a minha empresa com a dela não podia desenvolver um projeto de eventos, né, por questões fiscais, aquela estrutura contábil. Então nós abrimos a Promocat para a Expo Católica, e depois, com o sucesso da feira, ela acabou promovendo outros eventos na área da gestão eclesial, que era um tema que começava a caminhar ali por volta dos anos 2003, 2005. E aí vieram outros eventos, ela se transforma então numa promotora de eventos profissionais, né? Tanto de promoção do segmento religioso das empresas, quanto de promoção de profissionalização dos eventos da própria igreja. Então a gente passa a ser contratado pela igreja para promover os seus eventos, por exemplo, RCC Brasil, nós já fizemos feiras para eles, congressos para eles, a Associação das Escolas Católicas, a própria CNBB, os Congressos Eucarísticos Nacional, nós já trabalhamos em 4, 5 edições. JMJ, então a gente passou a ser demandado também para fazer eventos de terceiro. O que nós chamamos de brand são as nossas marcas, o que nós chamamos de experiência é a nossa experiência levada para eventos especificamente da Igreja Católica. Que maravilha. Agora, antes da gente entrar, tem muita coisa para conversar com o Fábio hoje, mas você é natural de onde? Eu sou daqui, da terrinha de Aparecida. Na verdade, a Chiara é daqui. Eu sou de Guaratinguetá, que no início era uma cidade só, né? Até a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada no Rio Paraíba, em Guaratinguetá. Isso. E depois veio a emancipação há 100 anos, não mais do que isso. E vamos para São Paulo por causa da Promocat, temos uma base lá, mas hoje nós residimos aqui. A sede da Promocat está em Aparecida e nós temos uma sala em São Paulo por causa das operações que são feitas por lá. Ah, que maravilha. Agora, a sua vida, ela se desenha logo no início, como jovem, adolescente, com aproximação à igreja ou não tanto? Sempre. Eu costumo dizer que às vezes Deus chama, né? Tem o chamado que a gente reconhece, que a gente acredita, né? E eu acho que é a paciência de Deus, né? Porque, na verdade, eu nunca me senti assim um chamado do coração propriamente, mas eu sempre fui conduzido para dentro da igreja. Exemplos claros, eu era empresário de fabricação de velas, e as velas, comercialmente falando, são muito bem vendidas em supermercados. Eu nunca consegui entrar nesse segmento. Eu ficava vendendo vela para a igreja. Inclusive essas velas de promessa aqui do Santuário Nacional, era a nossa fábrica quem fazia na época.
Depois nós criamos uma linha de camiseta numa outra empresa. A ideia era camisetas populares, foi fazer a temática religiosa. Então, a minha vida como empreendedor sempre foi levada, muito mais do que chamado, eu sempre fui levado para atender a igreja. Quando vem a oportunidade da Expo Católica, que surgiu porque nós participávamos enquanto empresários De várias feiras. de feiras de presente, de feiras de livro, né? E não tinha uma feira católica específica, e na Europa já tinha, né? E nos Estados Unidos também. Então a gente foi copiando aqueles ideias, adaptou para cá e montou a Promocat, como eu disse, com esse propósito inicial. Mas você imagina, uma empresa de promoção com um profissional de marketing, que eu já era, vieram tantas outras oportunidades e eu acabei ficando. E tem essa caminhada pessoal também, né? Eu vi que ontem você entrevistou a Paula Guimarães na Canção Nova. Paula é minha prima querida, Ela falou. Um abraço para ela. E a nossa avó ouvia Padre Jonas no radinho e falava para nós, levava a gente ali na chácara, não tinha nada lá, né? Então a gente tinha sempre essa coisa da avó ligada à igreja. Eu fui criado numa comunidade Nossa Senhora das Graças, na minha região, e padre muito querido, muito dentro de casa. Então, essa vida de interior católico, sempre dentro da igreja por alguma forma, que acabou conduzido profissionalmente para viver a igreja também no trabalho. Olha que maravilha. Eu achei interessante quando você fala, né? É meio que eu fui sempre conduzido, né? Mas acaba que essa condução leva você a uma continuação de uma experiência com Deus diretamente, não tem jeito, né? Acaba que, e principalmente falando com a presença também da Chiara, que é uma pessoa que a pessoa olha e já percebe que é extremamente, que busca uma espiritualidade, Sim. algo, né? Numa personalidade totalmente diferente da sua, não é? Sim. Mas acredito que, na verdade eu tenho certeza que toda essa condução que houve na sua vida é algo que não só conduz meramente para o profissionalismo, mas também interiormente como vida, né? Não tem jeito. Sim, né? Não tem. Porque não dá tempo muito também para separar as duas coisas, né? Então a gente acaba vivendo muito a vida religiosa dentro do trabalho. Por exemplo, hoje nós atendemos instituições religiosas em todo o Brasil, desde projetos com a CNBB e CRB, dioceses, congregações, educação católica. E a gente viaja muito para esses atendimentos. O que faz com que a gente não tenha tempo, muitas vezes, num domingo, estar numa viagem ou num trabalho. E graças a Deus que ali também é a igreja, né? Então a gente acaba praticando a fé católica dentro do trabalho que oferece para essas congregações. Desde a Santa Missa, a comunhão, a confissão, muitos padres amigos acabam também sendo guias espirituais. A gente não consegue muito separar, e isso é bom, não é? Maravilhoso. Não consegue muito separar a vida profissional da pessoal com a igreja. A gente optou, inclusive, por deixar a igreja dentro das duas dimensões. Isso é muito bom. Agora, antes de começar a Expo Católica e tal, você trabalhava, você falou empresa de vela e tal, mas sempre trabalhou nessa área de gestão, de empresariado? Como é que foi? Sempre me incomodou muito a maneira da igreja lidar com os bens materiais que ela fala, né? Gestão, pessoas, voluntariado, profissionalismo. Eu sou um profissional de administração formado em qualidade total. Então você imagina a minha... Qualidade total, imagina aí. Eu sou formado em qualidade total, né? Então imagina. Nesses aspectos pragmáticos, a igreja deixa a desejar desde a acolhida, né? Ela acolhe bem, mas ela atende mal. É verdade. Ela faz uma gestão precária, amadora, muitas vezes prejudicial dos bens materiais. Ela administra mal. Claro que hoje melhorou bastante, isso sempre me incomodou. E eu fui bastante para esse lado, né? Tanto que em 2006 nós lançamos a revista Paróquias. Isso. E a temática é 100% gestão eclesial, né? Quando ainda conseguimos financiá-la 100%, a gente distribuía gratuitamente para 15 mil paróquias e casas religiosas do Brasil. Isso foram 15 anos com esse trabalho. Então essa temática da gestão eclesial sempre foi uma preocupação minha, de colaborar de alguma forma, né? E mostrar para o clero que ele tem que ter essa atenção com a gestão. E isso, acredito que a gente tinha
um pouco de razão, porque vem aumentando a necessidade desse olhar mais cuidadoso, tanto da questão trabalhista, porque a igreja lida muito com voluntário, e as leis trabalhistas evoluíram muito, ficaram mais rígidas, né? Depois, as questões fiscais, a legislação brasileira vem apertando, vem se informatizando, e a igreja é muito amadora, é muito informal naquilo que tange ao dinheiro, à doação, ao dízimo, essa questão contábil. E hoje nós temos aí problemas graves com paróquias, dioceses, casas religiosas que caem numa malha fina, caem numa ação trabalhista, perde patrimônio. E isso a gente vem tentando ajudar nesses anos todos. Acredito que, de alguma forma, colaboramos com alguém. Quando você começou a querer entrar por esse lado, os desafios eram gigantes, eu imagino, não é? O que é que as pessoas falavam? Os padres diziam, Fábio, olha, não inventa isso, olha, isso não dá certo. A igreja já está há quase 2000 anos caminhando e você quer inventar isso daí, isso é muito complicado, é muita burocracia. Olha, aqui não, muitos nãos chegaram na sua frente, balde de água fria. Como que foi ali o início desse processo todo para você? Porque pode-se dizer, com todas as letras, que vocês foram os pioneiros no Brasil nessa questão de gestão eclesial, a revista Paróquias e tantas outras coisas, né? Então, como que era assim, como que os primeiros passos aconteceram em tudo isso? Na verdade, o pioneiro dessa temática é o Cáter Filho, do Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Verdade. O Cáter é mais focado em marketing, Isso. né? Inclusive, ele foca nessa estrutura do marketing voltado para a acolhida dos dizimistas, enfim. Ele já tem uma caminhada aí de quase 40 anos e um parceiro nosso querido. Hoje a gente tem pouco contato, mas no início ele colaborou bastante para a estrutura da Expo Católica. E o Cáter sempre falava, olha, eu preferi ficar numa consultoria justamente porque os não são muito grandes, né? A igreja não tem saída. A igreja católica não tem saída senão preparar o leigo para as questões da gestão eclesial. A administração da paróquia, e quando eu falo paróquia, eu falo em todo o universo das suas comunidades, né? A secretaria paroquial, a comunicação, graças a um excelente trabalho feito pela CNBB, a PASCOM hoje está em praticamente 100% das paróquias. Precisa profissionalizar essa comunicação. A questão contábil do economato, não é aquele economato mais canônico apenas, é fiscal, legalização. A questão da liderança e da gestão de pessoas, a igreja fala tanto em acolhida e na pessoa humana, mas lida mal com os voluntários. Quando eu faço isso de um modo geral, na verdade, melhorou bastante. Os nãos ainda existem. A igreja não foi feita para isso, a igreja não foi feita para dar dinheiro, a igreja não foi feita para dar lucro. Primeiro que o Código de Direito Canônico diz que a gestão dos bens temporais da igreja tem que ser feita com o zelo de um bom pai de família. Então você já traz essa responsabilidade. O que é o zelo de um bom pai de família? Cuidar bem da formação dos filhos, formação da equipe. Cuidar bem do sustento do clero, da família, no caso, né? E o sustento do clero custa dinheiro. Formar, cuidar do patrimônio da casa, do veículo, gerir, trabalhar, se profissionalizar. E depois, como eu já tenho insistido aqui, os novos tempos exigem isso. Então, os não são melhores ou menores hoje. E são mais, eu não sei se eles são mais macios ou se eu sou mais calejado. Eu acho que é a segunda opção. Né? Mas ela não tem saída. O episcopado brasileiro está amontoado de tarefas, o clero é pouco. Nós temos no Brasil 25 mil padres, um pouco menos que isso, para quase 15 mil paróquias, 200 mil comunidades, quase 1 milhão de catequistas. Se nós fizermos um comparativo com os nossos irmãos evangélicos, e aqui eu não quero abrir comparação de formação teológica, filosófica, religiosa, mas são 250 mil pastores. Então você imagina a quantidade dessa demanda de trabalho na gestão eclesial e nas lideranças pastorais. O clero não vai dar conta disso, já não está dando. Né? Então ele goste ou não, ele queira ou não dar atenção a isso, ele vai perder dinheiro, vai perder gente, vai ter uma gente mal formada. E quando eu falo mal formada, eu não falo só
da secretária paroquial, falo também do catequista. É verdade. Né? Nós estamos aí com uma evasão de fiéis da Igreja Católica vindo nas últimas 4 décadas. A Igreja sempre foi assim, por que tem que mudar? São 2000 anos fazendo assim, sim. Sem jornal, sem rádio, sem internet, sem Facebook, sem televisão. Agora mudou tudo. Sem evangélico num país como o Brasil, era 99% católico. Como é que vai andar mais 2000 anos? Né? A gente sabe, inclusive, parafraseando Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, a gente sabe que essa é a Igreja de Jesus Cristo, porque se não fosse, nós já teríamos acabado com ela, né? Mas dá para dar uma aliviada no trabalho do Espírito Santo, né? Porque não é possível aceitarmos um amadorismo que, primeiro, impacta negativamente na estrutura física patrimonial da igreja, perdendo coisas. Segundo, oferece um serviço de má qualidade para o fiel. E terceiro, e consequentemente, impacta negativamente na formação católica do cristão. Não é? É inadmissível isso. Num mundo cada vez menos religioso, cada vez mais secular, cada vez mais carente da fé e da fé cristã. Passa por esses caminhos. Goste ou não, é um olhar que passou da hora de padre, bispo, se ainda não estiver olhando. Graças a Deus caminha-se bem, a própria CNBB se estrutura para isso, né? Para reverter uma série de coisas, e o lucro que a gente busca é um superávit que dê suficiência, independência, autossuficiência para o processo de evangelização. Você tocou no assunto de não tem saída a não ser capacitar os leigos, né? Principalmente nessa questão da gestão eclesial, não sei o quê. Hoje, cada dia mais que passa, a gente escuta muito a questão dos padres muito cansados, padres estafados, esgotados, porque ele tem que ser presença pastoral, ele tem que ser pastor daquele povo, ele tem que confessar, ele tem que celebrar, ele tem que dar aconselhamento, ele tem que celebrar. Tem que ser padre, né? Tem que ser padre, que era para ser, tipo assim, 80%, 90% da vida dele ser padre, não é? Mas a questão administrativa toma dele um tempo gigantesco e cansa a cabeça do padre. 80% dos padres que eu já escutei dizem: qual que é o maior desafio na vida de ser padre? Olha, é a gente estar com tudo pronto no dia de ir para a cúria para prestar conta. Sim. É a gente conseguir resolver isso para poder a paróquia caminhar bem, tá pagando as contas e tal, não sei o que e tudo. O próprio sustento em si. Então, quando você fala essa questão de capacitar os leigos, seria diretamente nessa linha que eles estejam capacitados, que uma secretária não seja só uma anotadora de livro de tombo e, tipo assim, papel de catecismo, mas que seja alguém também capacitada para ajudar na gerência da própria paróquia. Seria mais ou menos nessa linha, até mesmo para dar uma aliviada nesse grande desafio que é o esgotamento dos padres atualmente? Você faz uma pergunta ampla e que traz todos os problemas na sua colocação. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, agentes de pastorais são funcionários em algumas pastorais que aqui, se falar isso, você vai para a fogueira. Por exemplo, um catequista recebeu um salário. Caramba! Tem paróquias nos Estados Unidos que o catequista é uma pessoa da pedagogia, na maioria das vezes professora, que são evangelizadas e preparadas e param de lecionar na escola pública e vão lecionar na igreja. E para isso elas ganham um salário. Tem trabalhos de evangelização em paróquias que são remuneradas que assim, aumenta de 20 crianças para 100 crianças. As crianças ficam, as igrejas estão cheias. Eu não vou entrar no mérito do trabalho voluntário. Sim, com a inspiração do Espírito Santo. Eu estou colocando fatos para que a gente pense um pouco. Também não é o caso da catequista ser profissional, eu só estou colocando algumas experiências. Em Portugal, se você passar na porta da paróquia de roubar a identidade, no dia seguinte vem a chave da paróquia pelo correio e uma carta do bispo dizendo: é sua, assuma, pelo amor de Deus. Não tem padre. Na Europa como um todo. Muitos brasileiros estão em missão em Portugal porque as paróquias não têm padre. Se não tem padre, imagine a secretária e tudo mais, um povo idoso.
É muito difícil a igreja caminhar como veio caminhando nesses últimos 2000 anos. Então essa frase, chegou até aqui em 2000 anos, não cabe mais, né? Quando eu digo formar em todas as dimensões. Primeiro, espiritual, que o fiel está ali, primeiramente como fiel. Se ele é um voluntário de uma PASCOM, de uma catequese, de uma pastoral social, ele é voluntário porque é um fiel, acredita na fé católica e quer ser espiritualizado com a sua ação pastoral voluntária. Se ele é funcionário, ele, mesmo recebendo um salário como a secretária paroquial, também é um fiel. Imagino que, eu nunca vi, mas eu imagino que não exista uma funcionária secretária paroquial que seja aquém da evangélica. realidade da paróquia ali, que Né? seja evangélica, Não faz sentido isso, né? Então é preciso, essa formação tem que ser também espiritual, mas do ponto de vista profissional é técnica. A secretária tem que acolher pastoralmente, espiritualmente, mas tem que atender profissionalmente. O padre, esse que está exausto, que não aguenta mais o trabalho burocrático administrativo para o qual ele não foi preparado e também não tem vocação, né? E se foi preparado por exigência do dia a dia, não é essa a sua missão, ele precisa, se não se preparar por opções ou por condições, capacitar o leigo. Também o Código de Direito Canônico e as normativas diocesanas, enfim, os documentos dizem que a paróquia tem que instituir os seus conselhos administrativos pastorais, né? Tanto o CAEP, que é mais pastoral, como o CPP, né? Que é mais pastoral, e o CAEP mais administrativo. Leigos. Agora, eu não posso trazer um voluntário por ele ser apenas voluntário. Como a igreja está carente de mão de obra, seja voluntária ou paga, chegou nela, leva a chave da igreja, né? Verdade. Mas que tipo de serviço essa pessoa vai prestar se ela não está preparada, né? Então, assim, olha, se a pessoa vai trabalhar na PASCOM, mesmo que seja voluntária, ela sabe se comunicar, ela vai lidar com a instituição, a maior instituição do planeta. Isso, vai ser o rosto. Marca. O jeito. É a marca do Vaticano por trás, do Papa Francisco, e aí mais um pouquinho por cima ali de Cristo Jesus. E ela vai usar o Facebook da paróquia, o Instagram da paróquia, mandar e-mail, atender o telefone e o WhatsApp. Com que capacidade técnica para fazer isso? Ah, mas o Espírito Santo a inspirou. Ok, vamos considerar que isso seja fato. Ela não pode usar o Facebook da paróquia para questões pessoais. Ela não pode curtir coisas do Facebook da paróquia, que tem o famoso algoritmo, né? Então há uma dificuldade, que eu diria até um pouco burra, insistente em alguns, em dizer que tudo é a mesma coisa. Não é. Quando a gente fala em profissionalizar, é profissionalizar o que pode ser profissionalizado. Você é um jornalista de formação, não é isso? Não, de formação não. Não é? Radialista. Radialista, isso. Você formou. Você tem um trabalho profissional aqui. E você está trabalhando para a igreja. Isso. Por que para a igreja eu vou com o meu pior? Por que aqueles da igreja eu não os formo? Por que o empresário forma o seu funcionário, o seu colaborador, e o padre não quer formar a secretária? Não quer formar o catequista. Formação para o catequista, meu Deus. Como é que eu posso? São 1 milhão de catequistas, a estimativa. Num turnover, ou seja, num giro médio de 1/3 deles por ano. Algo em torno de 350 mil catequistas chegam e saem todos os anos da Igreja Católica. É muita coisa. Outros 350 ficam ali meio que segundo plano. O dia que dá, vai. E são 350 que estão carregando essa igreja na catequese. E o padre não quer formar essa pessoa. Pedagogia, filosofia, liderança, gestão pedagógica, sim. A catequese não é aula, a catequista não é professor, né? De fato, a catequese é muito mais do que aula. Levar o indivíduo, a criança, o adulto ao encontro de Jesus requer muito mais do que técnica, muito acima disso tem a espiritualidade, tem a documentação preparatória da própria igreja, mas tem também técnica. E não é só a técnica pedagógica, é até comunicacional, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo de rede social e a inteligência artificial. Verdade. Onde nós já sabemos que o experimento da IA
está já conseguindo fazer leitura de pensamento e traduzindo aquele pensamento em texto e imagem. Olha que coisa, né? Não me pergunte como isso está sendo testado, não faço ideia. E acho que nem quero saber. Mas aí, diante de tanta informação, diante de tanta tecnologia, a sua catequista, aquela que vai levar a fé católica para fora dos muros e dar perpetuidade para a igreja, não sabe lidar com isso? Não entende isso? Tem que formar. Se um padre é o que é, formado no cabo da enxada, né? 8, 10 anos de formação, por que ele acha que a catequista, que a secretária, que é pasconeiro não precisa de formação? É verdade. Não é? E hoje, repito, é a formação espiritual, a formação documental, né? A igreja está preparada de documento, mas o leigo não vê. O próprio padre muitas vezes não lê, não observa. Então é preciso levar os documentos da igreja para o conhecimento desse público. E por fim é profissional. Por fim é profissional. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria, ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial. Tá colocando aqui, ó, o Janailson está colocando aqui, peregrinações.oficial. E aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Muito bom. Você tem um certo envolvimento quando se fala do censo da igreja no Brasil, não é? Já tem um bom tempo e agora você está retomando de uma forma mais aproximada, né, disso de novo. Quando se fala de levantar um censo da igreja no Brasil, se fala simplesmente para se levantar quantidade, se levantar qualidade, se ouvir opiniões, ou essas três coisas estão inclusas também nesse desejo de ter um censo? Tipo, por quais caminhos se deseja ir quando se fala que a igreja deseja ter um censo da igreja no Brasil? São várias as necessidades, são demandas diferentes que se completam e se encaixam na necessidade de fazer um censo anual. A primeira delas é a presença da igreja no território. Certo. O Vaticano faz o censo do Anuário Pontifício, o censo pastoral e de batismo, de quantidade de clero, essas coisas. Mas a presença no território fica a cargo da Conferência Episcopal. No caso do Brasil, a CNBB. Não é? Então é preciso catalogar onde existe uma igreja, uma célula da igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Essa célula pode ser uma pessoa jurídica, que começa
na diocese termina na comunidade ligada à paróquia, numa nova comunidade diocesana, que hoje é muito amplo, e na pessoa física, que tem o padre, no clero tem o padre, o bispo, não é? O irmão, muitas vezes não ordenado padre, mas tem também o diácono. Essa questão, diácono é leigo, diácono é clero, né? Tem os religiosos, as religiosas, que esse universo eclesial, vamos dizer assim, não apenas clerical. Então, e tem o universo da pessoa física laical, que são os agentes de pastorais. Por exemplo, os catequistas no Brasil, algo em torno de 1 milhão, onde vivem, o que comem, como dormem, né? Pra fazer uma brincadeira, o que precisam, né? É preciso fazer pesquisas. Então o censo ele tem uma estrutura primeira de catalogar a presença da Igreja Católica no Brasil. E, de certa forma, oficializar. Porque quem faz isso agora é a CNBB, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A segunda é ampliar a base da pesquisa. A primeira é essa catalogação criteriosa, com critérios canônicos e também bibliotecários. Não se pode simplesmente dizer que aquela rua é uma avenida ou aquele padre, aquele bispo é Frei, então é Dom Frei. Tem toda uma metodologia criteriosa. A segunda é a catalogação da atividade pastoral da igreja. O que a igreja está fazendo nessas células? A igreja está em que lugar fazendo o quê? Quem sabe dizer isso? Não é? Em Brasil. Então, quem faz esse apontamento é o censo. E a terceira ação do censo é ampliar essas pesquisas em novas pesquisas fragmentadas e nichadas. Por exemplo, os catequistas ou a atividade pastoral social. A Igreja Católica no planeta, especialmente em países como o Brasil, é a maior instituição caritativa que existe. Ninguém faz mais caridade do que a Igreja Católica. Ninguém, nem governo. Se o governo distribui alimento, passa necessariamente por uma estrutura de igreja. A maioria delas católica. Não é? Isso precisa ser mostrado, precisa ser catalogado. Não é? Então o censo tem essas necessidades e essas características distintas. A própria realidade do clero e do leigo, em algum momento o episcopado precisa ter informação. E ele se recorre ao censo. Porque o censo tem uma estrutura hierárquica, padronizada. O censo liga o Santo Padre, o Papa, até o leigo lá na ponta da comunidade. Não é? Isso, e nós estamos na era dos dados. Aliás, já estamos na era da transição de dados, né, e não mais da catalogação. Então, isso é importante. A gente começou a fazer a pedido do antigo SERES, a igreja tinha um centro de pesquisa que foi descontinuado há 20 anos. Nós fomos contratados para refazê-lo. Nós refizemos, lançamos 3 anuários católicos, refizemos a metodologia do censo e depois ele ficou um tempo parado, que a igreja estava se arrumando internamente, pois o SERES não existia mais, não existe mais. E hoje a CNBB assumiu essa responsabilidade e a gente está iniciando aí uma colaboração com eles para reestruturar a metodologia do censo. Só para você saber, tem mais de 25 igrejas no Brasil que usam uma denominação católica no nome. Tirando aquelas de comunhão, como os ortodoxos, né? Armênios, tem evangélicos usando o nome católico. O povo não sabe. O povo tem padre não católico romano vindo de excursão no Santuário Nacional de Aparecida e fazendo live e pedindo dinheiro. E com 500 mil seguidores. Então veja, nós temos a dimensão digital hoje. Além da espiritual, da material, existe a digital. Um padre não romano tem 500 mil seguidores, uma maioria romano, pelo menos a metade deles, que vem a Aparecida, que professa a fé católica na estrutura romana, que pede dinheiro e ganha do fiel romano, que catequiza fora dos documentos oficiais romanos. Como fica isso? Essa estrutura tem que ter esse controle. As novas comunidades, então o Espírito Santo vem, me inspira e eu vou e faço uma comunidade na diocese de Aparecida, por exemplo, e não falo com o bispo, e me auto-intitulo católico romano, e saio pregando a Bíblia católica, o Evangelho, sem critério nenhum.
como acontece de vez em quando, né? Porque eu costumo dizer que, de fato, o Espírito Santo inspira, mas às vezes o espírito de porco também inspira. Né? E essa separação precisa tomar cuidado. E quem é que tem essa orientação? É o padre, é o bispo. E como é que eu sei que ele é oficial? Através de uma catalogação oficial. Então, a CNBB agora é responsável pelo censo. Acredito que volta a fazê-lo o ano que vem, né, 2024, e de maneira mais moderna, digitalizada e com muito mais informação. E a CNBB tem essa capilaridade, né? A gente escuta muita crítica à CNBB, e eu desafio qualquer um que a critique a me dizer simplesmente quantas comissões pastorais ela tem, que não vai saber, ou seja, critica sem saber, pega um pedacinho de uma fala qualquer e a critica. Mas para ajudar a igreja no Brasil, não tem outro meio e mais eficaz do que a CNBB. Né? Acabamos de viver na quaresma a campanha da fraternidade. Eu não vou doar, eu vou doar, eu não vou doar, eu vou doar. 2 ou 3 projetos que saem da identidade daquela pessoa, ela já critica. São mais de 5.000 projetos investidos pelo dinheiro da campanha da fraternidade. Então, se ela tem um censo demográfico catalogado, muito bem preparado, olha quanto mais benefício essa estrutura vai dar para a distribuição desse dinheiro, que é um dinheiro do povo de Deus, né? Então, me parece que agora, com essa nova estrutura que a CNBB está assumindo, o censo vai voltar com força e vai voltar com uma cara católica romana, que a gente tenha como referência. Você falava 15.000 paróquias, 5.000 padres, é isso? 25.000 padres, um número redondo. Eu acredito que estejamos ali na casa dos 23, 24, né? 25.000 padres, 15.000 paróquias. 14.000 paróquias, 15.000 considerando as novas paróquias, né? Que são aquelas que estão em processo de transição. Certo. As quase paróquias. E aqui a gente fala de paróquias, não fala de comunidades, de capelas. Então, tem mais padre do que lugar para trabalhar. Sim. Não, mas uma paróquia... Chega a ter 30 comunidades. Então, uma paróquia de cidade grande chega a ter 50 comunidades. 50 comunidades. Não é? Uma diocese... O Brasil tem 279 dioceses, se não me engano, né? São as circunscrições eclesiásticas. Dioceses, arquidioceses, prelazias, né? Depois, dentro dela, tem 15.000 paróquias em números redondos. Dentro dessas paróquias, 220 mil comunidades ligadas, pertencentes a essas paróquias. 220.000 comunidades, 25.000 padres. Para 25.000 padres, algo em torno de 7.000 diáconos. Se fosse quase que uma média por cima, se for pegar por comunidade, é um padre para cada 10, talvez. Não é uma média assim, claro, tem toda uma... Mas seria mais ou menos isso. E você falava o que ainda mais? Padres, 25, comunidades... Os religiosos são em torno de 35.000, sendo 30.000 irmãs. O clero diocesano vem crescendo, pouco mais vem crescendo. O clero religioso vem diminuindo já há 3 décadas, né? Por outro lado, tem o crescimento da vida leiga, da vida laica, das comunidades de vida, como é o caso da Canção Nova. Então, muitos desses que ali estão seriam padres e religiosos e religiosas hoje, se não houvesse essa modalidade laica hoje, né? Então, na verdade, isso justifica um pouco da queda. Mas há uma queda expressiva no número de fiéis no Brasil, né? O próximo censo do IBGE está para ser lançado a qualquer momento. E há uma expectativa, até os mais pessimistas estão dizendo que pela primeira vez vai apontar menos de 50% da população brasileira se declarando católica. Você acredita nisso também, pessoalmente falando? Nós temos um contato com o IBGE nessa parte do censo. Por termos feito o censo da igreja por 10 anos, eles acabam nos consultando por alguma estruturação na época da formulação. Mas acabam não fazendo nada que a gente fala, confunde um pouco também. Por exemplo, igreja católica, eles perguntam para a pessoa assim, você é católico? Católico carismático? A pessoa da renovação carismática, ela... Sou. Só que existe no Rio de Janeiro a igreja católica carismática não brasileira sei do que, ou anglicana. Então, o próprio recenseador não está preparado para entender perguntas como a religiosidade e as igrejas, primeiro ponto. Então ele vai fazer uma pergunta que ele não sabe o que ele está perguntando.
Ele está vendendo um produto que ele não conhece. Aí ele pergunta de maneira errada, a pessoa é levada a uma resposta errada. Isso também é impactante. Isso também vai interferir. Porque antes a pessoa perguntava, o censo de 3 décadas atrás era católico 98%, 90%. Agora tem muitas religiões, muitos sem religiões. 3 décadas? Em 70 deu 90%. Católico. Católicos. Em 80 deu 85%. Então era praticamente a maioria. E muito menos religião. A igreja evangélica, acredita-se que tenha mais de 5.000 denominações. Abre e fecha 5, 6 mil igrejas evangélicas, CNPJs, todo mês no Brasil. Todo mês? Todo mês. Caramba, é muita coisa. Você não vê paróquia fechar, vendo? Não, verdade. A evangélica abre e fecha. Porque são CNPJs, né? Para abrir tem que ter o CNPJ. É muito simples. Então abre e fecha. Então veja a importância do censo. Veja a importância da formação do católico voluntário ou funcionário. A gente não vive mais naquela maravilha de 98% de católicos muito bem catequizados. A gente vive num mundo diferenciado, né? Então existe a possibilidade agora, nesse ano, de pela primeira vez, menos de 50%. Oficialmente, sim. Os mais otimistas estão falando em 54%, 55%. E os mais pessimistas, 48%, 49% de católicos. Ainda seremos a predominante. Os evangélicos que estavam em 22% devem chegar a 30%, não é? Mas o evangelismo também é uma coisa complexa, não é tão simples, né? Entre eles já há subdivisões, né? Já é o neopentecostalismo do neopentecostalismo, né? Então, tem os evangélicos missionários, como os presbiterianos, luteranos, que também perdem, ou seja, o tradicional vem perdendo, né? A igreja assembleana, que é a maior do Brasil, se mantém. E o neopentecostalismo de periferia é o que cresce, mas também já está próximo da estagnação. Um católico, quando deixa a igreja, católico de formação, ele muda em média na vida 3 vezes da igreja. Ele sai da igreja católica romana, vai para uma evangélica e muda para uma outra evangélica. O evangélico, isso é pesquisa do censo da igreja católica no Brasil, tem até um livro sobre isso. Um evangélico de formação, quando ele muda de igreja, na vida dele, ele muda em média 6, 7 vezes. Olha só. Olha só. Curiosidade, né? Isso aí, né, César? Curiosidade. São dados que a gente nem imagina. Isso é dado. Então, quem é que faz isso? É o censo. É uma estrutura censitária que a igreja precisa ter acesso, né? Do censo, existem dados que não são publicados, que são utilizados para alguma gerência interna da igreja no Brasil? Sim. A parte pastoral fica estruturada, porque o que é publicado no Anuário Católico é o catálogo, né? Endereço da paróquia, estrutura canônica da diocese, os dados do bispo, o telefone da paróquia, o e-mail da paróquia da diocese. Certo. E o nome do padre ali, para a pessoa saber que José é padre daquela paróquia, né? Incardinação. Os dados técnicos são públicos. Dados pessoais não, a menos que o padre queira, autorize, mas não, quase nunca acontece. E dados pastorais também são muito indicativos, não são publicados, a não ser quantidade. Exemplo, tem a estimativa de que tenha tantas pastorais, quais pastorais estão atuando naquela paróquia, né? Certo. É mais estatística nesse sentido. Agora, qualitativa, ficam com os bispos para que eles trabalhem, né? Para que eles possam... As comissões e tal. Por isso que eu falo da crítica. Eu também tenho as minhas críticas à CNBB, à própria igreja, quem não tem, né? Agora, é preciso você conhecer para criticar. E é preciso entender o teor da sua crítica. É uma crítica de cunho pessoal, espiritual, né? De entendimento ideológico, né? A CNBB tem uma estrutura capaz de chegar em qualquer canto desse Brasil. Nenhuma outra instituição está presente em todos os municípios do Brasil, senão a Igreja Católica. E como é que se chega em todas? Pela estrutura que a CNBB organiza através do recenseamento, através do episcopado, né? O Estado foi criado a partir da estrutura romana. O Estado ocidental moderno, cristão. Antigamente eram os exércitos, sobretudo o exército romano, né? Sim. Você pega, por exemplo,
estado, município e bairro. Aí traz para analogia da igreja. Diocese, região episcopal, Isso. paróquia, né? Comunidade. Não é? Então a igreja, por sinal, ela tem um mapa diferente do mapa do Brasil. As dioceses às vezes pegam 2 estados, né? Isso, Uma diocese de fronteira estadual pode pegar 2 estados. Mas é muito parecido. Lá tem a sua própria estrutura geográfica, né? E isso faz toda a diferença para o trabalho pastoral. Antes do Estado chegar, a Igreja Católica já chegou. Já chegou. Hoje, muitos evangélicos também, mas na história do Brasil, na construção do Brasil, quem chegou primeiro foi a Igreja Católica. Sim. O Império, para fazer as suas urbanizações, o seu avanço territorial, quem ia na frente era a Igreja Católica, padre jesuíta. Não é verdade? É verdade. Você pega aquele caminho do ouro ali, que sai de Minas e vai para São Paulo, Santos, você pega ali a Ipiranga, só tem Igreja Católica. Tem o que lá? Hospital, creche, faculdade. Para quê? Para atender o Império. Para atender quem? Hospedaria. Impressionante. Viu? É a Igreja Católica. É um olhar muito interessante, né? Eu quero entrar, inclusive, agora, né, em algo interessante em relação à própria Expo Católica e os eventos que acontecem por lá. A gente está aqui, nós vamos programar essa gravação que nós estamos aqui para basicamente próximo à Expo Católica, para ser exibido, para que as pessoas até tenham a oportunidade de também sentirem o desejo de se aproximar, aqueles que moram talvez numa região aqui mais próxima, para estar nesses congressos, procurar e tal. A gente vai entrar nisso, mas antes eu queria falar para você de algo bem especial, tá bom? Do nosso parceiro aqui, o pessoal da Veste Sacra. Você está vendo hoje aqui uma blusa até curiosa, rapaz, essa blusa, porque eu não conhecia ainda, que é o Coração de São José. Nós temos o Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, mas existe também o Coração de São José, que eu não conhecia, e essa camiseta da Veste Sacra é do Coração de São José. E também outras, você está vendo aí no site, são várias estampas de extrema qualidade, fabricado em Brusque, um centro conhecido no Brasil inteiro da qualidade na moda. E a Veste Sacra, ela apresenta essa oportunidade de você vestir algo que fala de Deus, que remete. A pessoa olha para você e lembra de Deus, de certa forma, porque ali você tem várias oportunidades, são muitas estampas, uma variedade incrível. E uma camiseta extremamente confortável. Você está vendo aí no site, pede na sua casa e vai ter a oportunidade de ter para você uma camisa confortável, que fala de Deus e também bonita, né? Uma camisa muito bonita, muito bem feita, de extrema qualidade. Então pede a sua através de a partir de uma quantidade, você também vai ter frete grátis e vai ter essa oportunidade de ter a camiseta que eu sempre uso, que é a Veste Sacra, tá bom? E eu trouxe aqui uma lembrancinha aqui para você, né? Teve um santo da igreja, tá certo? Que em um certo período da igreja teve um sonho em que Deus pedia para ele, né? Nosso Senhor pedia para ele, para que ele reconstruísse, não é? A igreja, não é? E eu percebi que o seu trabalho, né? Por mais que não seja diretamente ligado a algo espiritual ou teológico ou doutrinário, tem dentro de você já há vários anos um trabalho de reconstrução da igreja na área da gestão, na área. Então, na verdade, é um trabalho de desbravar, não é? E que também acaba reconstruindo algo que, se a igreja hoje não tomar consciência de reconstruir, vai desabar. Sim. Vai desabar. Você sabe que santo é esse, né? São Francisco? Então, o artesanato Costa... o artesanato Costa, ele enviou para você aqui, de presente, um São Francisco para você pôr aí na sua sala. E todas as vezes que você olhar para ele, você vai dizer: São Francisco, me ajude a, de certa forma, reconstruir um setor da Santa Igreja, e principalmente no Brasil.
e o Artesanato Costa, que é nosso parceiro Sim. aqui, e é seu de presente aí para que Muito você... lindo, muito lindo. As imagens do Costa são maravilhosas, né? De tanto as imagens menores de mesa quanto Sim, aquelas servidas sim. para o altar. Isso. São lindas. Muito obrigado, gostei muito. Gostou? Agradeço a Áurea lá e toda a equipe. Ah, que maravilha, coisa boa, não é? Você quer colocar pô mais para cá? Vamos colocar aqui, ela fica parecendo. Tá bom aí? Mais para cá um pouco. Pro lado daí. Aí. Vamos ajeitar. Aí, tá ótimo? Aí. Linda essa imagem de São Francisco, Eu fui olha. criado numa comunidade franciscana, né? Olha dos só que frades maravilha, olha. Os frades da província da Imaculada. Então amigos não foi até coincidência, hoje. né? Não, Foi algo extremamente preparado, né? Muito querido. São Francisco é de casa. É de casa, que bom. E olha, você também tem a oportunidade de ter imagens como essa na sua casa, Artesanato Costa. Inclusive tem um cupom Santo Flow 10. Você vai ter a oportunidade de ter 10% de desconto na sua compra. Também, a partir de uma quantidade, é frete grátis. As imagens chegam na sua casa rapidamente. E olha, vou dizer uma coisa para você, viu? Existem imagens que são bonitas. Mas também existem imagens que nos ajudam a rezar pela sua beleza. E o Artesanato Costa, pelo seu carinho, pela sua dedicação, pintura à mão, pintura realmente dedicada, cada uma feita por vez. E você vai ter a oportunidade de ter aí, e como o Fábio falou, não só imagens desse tamanho, mas também às vezes para sua paróquia, para sua capela. Eles fazem imagens de diversos tamanhos e são várias as formas que tem. Você pode pedir, entrar no site, falar também no WhatsApp. Vocês têm Santo Fulano, Santo Cicrano. Então, Artesanato Costa, nosso grande parceiro aqui no nosso Santo Flow. Por fim, eu quero dizer para você, como eu falo, já estou falando aí há mais de 2, 3 meses, que eu estou de malas prontas para a Expo Católica 2023. Então, para você que está aí acompanhando, você vai ter a oportunidade de participar da maior feira católica do Brasil, um lugar onde você consegue ao mesmo tempo encontrar artistas, instituições católicas, empresas, tantas e outra coisa. Tanta gente boa para você se encontrar. É um evento que você participa, que você pode comprar, que você pode empreender, além dos cursos que acontecem dentro da Expo Católica, que daqui a pouco a gente vai falar aqui os detalhes. São 8 eventos dentro da Expo Católica, na área de gestão, de comunicação e tantas outras coisas. E a Expo Católica é realmente um evento extremamente agradável, que você vai poder participar de 18 a 21 de maio, Promagno Eventos em São Paulo. Pai, vai lá, faz a experiência. Eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de sentir, sabe, essa convergência do catolicismo do Brasil, no lugar onde a gente se sente realmente em casa. Além de encontrar muita gente legal, o Santo Flow vai ter um estúdio dentro da Expo Católica. Nós vamos gravar com várias pessoas que vão passar por lá, inclusive com aqueles que vão estar lá expondo as suas marcas, as suas empresas. Olha, o Santo Flow vai estar lá direto, gravando um episódio atrás do outro. E se você passar lá no corredor, a gente vai dizer: ô fulano, vem cá, vamos bater um papo aqui. E a gente vai poder se encontrar por lá também. Então, Expo Católica 2023 está tudo pronto, tá certo? Já estou sentindo o cheirinho da Expo Católica, não é? Que maravilha. Mas, Fábio, Expo Católica, eu falei certo, são 8 eventos praticamente? São 8 congressos ou 7? Nós Me diz aí. fazemos 8 congressos, mas alguns expositores fazem alguns também. Por exemplo, a Ave Maria tem um congresso de comemoração aos seus 150 anos. Certo. Editoras católicas fazem palestras de lançamento de livros. Em torno de 15 eventos acontecem. Caramba, né? A Fino Tom, que é a maior produtora de artista católico do Brasil, leva, inclusive o Dunga faz parte do cast, né? A Adriana, Arides, esses artistas estão lá, então tem atividades no stand da música. É a igreja viva, como a Chiara costuma dizer, né? A Expo Católica é a igreja viva e é a igreja como a igreja permite. Porque não sou eu que digo quem é ou não é católico, apostólico, romano. Se é a igreja, se tem o direito pontifício ou diocesano, se o bispo aprova, não sou eu que vou dizer que não é católico, né? É verdade. Então, os eventos, vamos fazer aí uma listagem de tópicos dos temas dos congressos, diretamente falando. Bom, a feira em si são algo em torno de 10 mil metros quadrados de área, ocupado pelos estandes. Certo.
Esses estandes de produtores de livros, de artigos religiosos, devocionários e turismo religioso, algumas igrejas, vocações, dioceses também expõem ali seu material. Muitos produzem livros também, né? Depois, dentro dessa área, tem o que nós chamamos de arena. São 2 arenas, uma voltada para a atividade da formação do agente pastoral, sobretudo o agente da catequese. Tem um congresso só, um evento, não é um congresso, mas é um talk, um bate-papo ali, uma troca de experiência com coordenadores de catequese, ou seja, liderança. Outro com festeiros, aquele que organiza as festas da igreja, né? Maravilha. Levar conhecimento profissional para ele realizar a festa da igreja e não fazer uma festa mal feita, que não evangeliza, que só leva música de má qualidade, não leva música católica, né? Sim. Festa de igreja tem que ter música popular depois da católica. Não é? Pode ter música popular e deve ter. Não pode ter música... Sim, que não, né? condiz, que com não os princípios. condiz com os princípios. Mas pode ter música popular e deve ter, que também a igreja, a paróquia, é o lugar de entretenimento do povo. Porém, essa música tem que estar alinhada àquilo que preconiza a igreja. E depois que tocar a música católica. Não se pode fazer uma quermesse, uma festa do padroeiro e não levar a música católica. É verdade. Não faz sentido, né? Então tem um evento para o festeiro. Num outro piso superior, algo em torno de 3 mil metros quadrados, são 12 salas, todas as salas climatizadas, acústicas, que é outra problemática, né? Não dá para fazer um congresso de formação de alto impacto sentado num banco duro, num galpão de telha fervendo no sol. Então é aquilo que eu digo, tem aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. São mais de 80 palestras profissionais da área, a maioria padre e bispo, que vão falar sobre. Primeiro tema, Secretaria Paroquial, CONASPAR, Congresso Nacional da Secretaria Paroquial. O segundo tema fala só para pastoral do dízimo. Como implantar, como ampliar, como evangelizar pela pastoral do dízimo. Porque pastoral do dízimo não é um carnê. Pastoral do dízimo não é receber dinheiro. Pastoral do dízimo é evangelizar, trazendo a pessoa para uma experiência com Deus através do dízimo. Ok? Então é um processo que precisa ter conhecimento pastoral e também técnico. Porque, inclusive, há questões legais em relação a banco de dados, essas coisas. Uma terceira sala só para falar de economia e contabilidade, chama Economatos, que é um congresso, algo em torno de 200, 250 contadores e padres e bispos e leigos que trabalham com a contabilidade das igrejas. A maioria diocese e congregações. Quarto congresso, comunicação, chama CONACOMP, Congresso de Comunicação na Paróquia, no bem da paróquia. Também não é PASCOM enquanto comunicação litúrgica, é enquanto técnica. Como eu faço um podcast, como eu uso rede social, marketing digital. Eu estarei lá nesse daí. Então, vai ser uma alegria enorme. Quinto evento, já estou até perdido aqui, eu posso te ajudar também. CONAGE, que é só gestão eclesial. Não, e o pessoal olha assim, né? Olha, quinto evento, como se fosse assim, uma quinta pedrinha de dominó, mas imagina, estamos falando de eventos, de estrutura, grandes, de palestrante, de lugar grande, de muita gente, de material, de tudo isso, né? Impressionante, né? Você fala, 8 eventos, 5 eventos, fora a feira inteira e tal. Mas vamos lá, o quinto. O quinto é sobre gestão de um modo geral, as questões do dia a dia, recursos humanos, voluntariado, tem tempo, né? Aí tem um evento de CPP e CAEP, só para esse grupo, falar basicamente é liderança pastoral, gestão de equipes, cobrança de resultado. Muito bom. Né? Uma coisa bem moderna mesmo, né? Governança, né? Compliance, essas coisas que aqueles que criticam ficam vermelhos de raiva, porque a igreja não é empresa, ninguém falando que é, né? E o quinto evento, o último evento, né? Falei 7 já? Acho que 6. 6. Eu vou até te ajudar. CONAGE, CONADIS, CONACOMP e CONASPAR. Certo. Gestão, dízimo, secretaria e comunicação. Economatos, contabilidade fiscal e do dia a dia canônico. CPP, liderança. São 6. Coordenador de catequese, só para liderança de coordenação de catequese. E o outro é o festeiro, que a gente que é de festa de padroeiro. Na verdade, o festeiro de festa de padroeiro ele acontece nos 2 ambientes, porque ele tem uma experiência
de auditório, onde ele aprende e depois ele faz uma experiência na feira vendo as áreas, como é que ele organiza, como é que ele contrata. Então a gente busca essa dinâmica para oferecer todos os tipos de conteúdo. Público estimado em torno de 200, 250 pessoas por sala. Alguns têm livre acesso em todas, ele escolhe a palestra, né? Então ele pode comprar uma inscrição só para a secretária, mas pode comprar para ele ir em todas. Então ele escolhe que palestra ele quer. São 3 dias de evento, dá muito mais de 100 palestras, né? E tem experiências, então é difícil assim faltar lugar, porque até às vezes você acha que está vazio, tem 300 pessoas naquela sala e naquele momento tem 50, porque elas estão... É tanta atividade, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que ela mesmo estando inscrita para uma palestra de secretaria paroquial ou do dízimo, ela vê na hora uma oportunidade que ela está mais necessitada e passa para outro ambiente. A gente está aqui há uma semana antes desses eventos da Expo Católica e ainda dá tempo se a pessoa quer estar lá para participar, não tem problema algum, né? Não, o evento esse ano acontece no Promagno, é um lugar novo, em São Paulo, muito próximo ali da Marginal muito também. Muito bonito, por sinal. É mais preparado para esse modelo de múltipla atividade. Tá muito fácil chegar, do terminal rodoviário do Tietê ou da Barra Funda, ele está ali muito próximo. E só fazer a inscrição pelo nosso site no expocatolica.com.br. A entrada é gratuita para a feira. Certo. Preferencialmente para padres com CNPJ e lojistas, né? As lojas de livrarias católicas visitam para comprar dos fornecedores. E o leigo, no final de semana, está permitido a entrada dele. E não é cobrada, mas a gente pede 1 quilo de alimento, a gente acaba doando ali, porque tem muito voluntário que trabalha conosco na feira. E os congressos, alguns são de graça, outros são pagos, depende da estrutura e daquilo que é oferecido, né? Tem material incluso e tal. Também no site tem essas informações. Agora, às vezes as pessoas comentam, por Mocati, o Fábio, a Chiara, eles fazem eventos meio que fora da curva, é algo de uma excelência, e tudo e tal, mas isso aí eles devem ter sido donos de grandes empresas, juntaram muito dinheiro para poder arriscar desse tanto, não tem condição deles fazerem isso daí, ninguém consegue fazer isso, como é que eles conseguem fazer aquilo? São 2 perguntas, não é? Se no início de todo esse trabalho já era um início que você entrou e disse, eu entro para acertar e não tem jeito, aqui eu já tenho que tirar o meu ganho, eu já tenho que ter lucro. Muitas vezes aconteceu, ou alguma vez aconteceu, da conta não fechar e ter que depois cobrir com outro evento. Eu já fiz vários eventos, eu sei como é que fica o coração daquele que está ali como gestor daquela situação, né, antes, durante e depois de um evento, porque pode acontecer evento, claro, por mais que você se prepare, sempre tem ali, claro, hoje você já tem uns, mas no início de tudo, como que era, margem de erro, de não fechar conta, de pensar em desistir, de não dar, tô cansado com isso, a pessoa anda, nada, e é difícil esse mundo, isso é fato que eu estou falando? Sim. Trabalhar para a igreja profissionalmente não é lugar para ficar rico. Quem quer ficar rico, pelo menos para mim não é. Talvez alguém ganhe, mas aí não trabalha como eu acho que deveria trabalhar. A gente vive da Promocati, mas também temos atividades que não dependem do evento. Até por segurança nós tivemos que construir isso. Por exemplo, consultorias para dioceses, consultoria para empresas, né? Uma área de comunicação dentro da Promocati, que é uma house de publicidade, enfim. E isso dá uma certa tranquilidade para sobreviver. Tem um filho para criar, né? E uma vida para levar. Como eu me dediquei 100% a isso, eu falei, eu preciso viver disso, né? Agora, também a proposta de ter essas entregas profissionais, a primeira base é pagar as contas. Jesus nos disse, ir para todos os cantos e evangelize, mas ele não falou dando calote a qualquer preço. Essa ideia de que eu vou fazer e depois a gente vê como paga, e a providência isso não cheira bem, né? Então, não é desconfiar da providência, mas muitas vezes é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade, nesse nível da irresponsabilidade, né? Nós sabemos que há inspirações, tem histórias aí de padres principalmente que são chamados a uma ação empreendedora assustadoramente perigosa e se lançam e Deus coloca ali sim.
Isso de fato é verdadeiro e nós cremos nisso. Mas, de um modo geral, aquela ação que é nossa e a nossa vontade, como diz o Padre Zezinho, eu respeito todos os meus irmãos, mas eu tenho uma dificuldade de ouvir Deus falando comigo diretamente, né? E às vezes a gente se ilude um pouco. Então a premissa precisa pagar as contas. Precisa entregar um produto de qualidade, mas precisa pagar as contas. Por exemplo, estou fazendo agora o fechamento do orçamento. A partir de agora não se gasta mais nada. Estamos a 10 dias da feira e precisa pagar as contas. É uma feira que custa alguns milhões de reais, né? Só o espaço, o mesmo espaço que é feito um salão do automóvel, recebe um grande segmento de mercado. É a feita Expo Católica, né? Então custa dinheiro. Às vezes dá prejuízo, a gente corta dali, corta daqui, entrega um evento, depois faz um outro evento. Nós temos nas primeiras edições, a gente buscou patrocínio primeiro, antes de fazer, né? Especialmente das editoras católicas, todas elas. Não vou citar nomes porque vou deixar alguém de fora, né? A igreja apoiou desde o início, não com dinheiro, mas com a sua marca e a sua institucionalidade, a Arquidiocese de São Paulo e a CNBB. Isso nos abriu portas. Então a gente busca patrocínio no mercado secular. Por exemplo, há bancos de nome que patrocinam porque vende algum tipo de produto para a igreja, né? A companhia, por exemplo, uma grande montadora de automóvel já patrocinou porque ela tinha um produto de cota de frota para carro de padre, com desconto. Então a gente consegue otimizar, conseguindo o dinheiro da iniciativa privada para que a coisa seja entregue dentro dessa estrutura. Mas é aquilo. Você acorda achando que vai ficar milionário e vai dormir devendo, né? Vou quebrar. Mas aí a gente foi aprendendo a dizer, olha, isso aqui a gente recebe, dá para a gente viver e vamos cuidar de fazer um outro tipo de trabalho para não depender de eventos. Eventos, de um modo geral, é muito perigoso. O mercado de evento é muito instável. A gente está saindo de uma pandemia, né? Que isso judiou demais da gente, demais. Você estava perguntando aí se dá vontade de parar. Realmente deu vontade. Foi por Deus que a gente continuou, né? Não foi só um chamado, ele veio atrás empurrando. Nós deixamos de entregar por 2 anos mais de 30 eventos, né? E parte deles com o dinheiro já tinha recebido. Nossa! Aliás, boa parte, né? Para entregar. Não mandamos nenhum funcionário embora, né? 25 funcionários mantidos por 2 anos com dinheiro próprio, né? Então você imagina como é que foi essa situação e a gente está voltando. E por Deus, a gente está se restabelecendo, mas mantendo a entrega em níveis mínimos. Não dá para entregar um evento que se propõe profissionalismo com amadorismo em excesso, né? Mas é difícil, não é fácil, não. Para todo mundo, né? Não é uma exclusividade nossa. Você sempre está calmo assim, até mesmo durante os momentos mais intensos? Rapaz, eu já tive alguns casos assim, por exemplo, greve de caminhoneiro há 5 dias da Expo Católica. 200 expositores vindo de vários lugares do mundo me ligando. Eu tenho uma formação, inclusive, me preparei para isso, que é para gestão de crise, né? Você vê a importância do profissionalismo e da formação para isso. Que o problema existe, eu tenho que achar uma solução, né? Também a JMJ do Rio foi uma escola de nervos, né? Quem trabalhou nos bastidores sabe muito bem o que foi aquilo. Então a gente bem procura ser, acho que a idade também, né? Tem um pouco de cada coisa, serenidade, oração. No evento, você trabalha 90% com imprevisto. E imprevistos que não dá tempo de resolver, não é? Se você for ficar nervoso, são 150 stands, 200 expositores, uns 30 deles vindo de fora do Brasil, trazendo mercadoria, com problema na alfândega. São 20 mil visitantes, 8 mil vêm de outro estado. Avião, hotel, né? E acaba sendo problema nosso. Então tem uma estrutura gigante por trás de mim que ajuda. Mas de alguma forma a gente tem que estar atento porque tem todo tipo de problema. Final de semana ela abre a feira abre para a família traz criança corre, bate, se machuca. Tem ambulância, são 5 ambulâncias que ficam trazendo, levando, muitas senhorinhas passam mal. É preciso levar para o hospital. Se a cada momento desse você perder o controle emocional, você não entrega, né? Você mesmo passa mal. Que bom. Olha, eu tô assim, nem sentimos, né? Estamos a 1h15 já. Nossa, 1 hora. Conversando aqui, tá vendo? Ó, passo rápido, né? Até. Precisa fazer 2. Mas assim, eu quero
é muito agradecer, primeiro, a generosidade de nos acolher aqui, né? Eu estou me sentindo muito em casa. Eu que já conheço a Expo Católica já de um tempo, né? Sou muito grato à Promocate, à Chiara, porque em 2011 eu liguei, eu disse, olha, eu tenho um programa aqui no rádio da minha cidade e um na TV da minha cidade, vocês não me conhecem, eu não tenho relevância nacional, mas eu queria ir, passar o dia aí entrevistando o pessoal e tal. E a Chiara disse, você vem, pode vir. E ali eu tive acesso em 2011 para entrevistar tanta gente, voltei com um material maravilhoso e tal. E depois de 12 anos, não é? O Santo Flow, que agora vai ter um estúdio dentro da Expo Católica. Então, para mim, isso é um presente extraordinário. Estar aqui é um presente extraordinário. E ouvir também de você. Eu até me surpreendi por onde nós conseguimos caminhar, não é, Cécia? Nessa conversa de hoje, muito interessante, coisas que não se fala normalmente no dia a dia. Os bastidores da igreja são mais ricos do que a gente possa imaginar. É verdade. E extremamente, assim, necessários os assuntos que nós tocamos aqui na nossa conversa. Fique à vontade se você quiser tocar em algum assunto que eu não perguntei para complementar a nossa conversa, mas desde já eu sou muito agradecido pela sua generosidade de estar aqui hoje no Santo Flow. Imagina, para nós é uma honra tê-lo. Como você disse há pouco, esteve na Expo Católica ainda engatinhando. Hoje vê você aí fazendo sucesso. Um podcast de altíssima qualidade, com entrevistas pertinentes para dia a dia da nossa igreja. Isso nos deixa felizes. A gente vê muito esse testemunho, sabe? De gente que chegou e não tinha dinheiro. E a Chiara foi lá e deu um estágio. Aliás, a Chiara é um problema para eu gerenciar em relação ao patrimônio. A porta está fechada, pode falar aí. A pessoa chora, de repente eu vejo lá, tem um stand de umas irmãzinhas lá, eu falo, isso aqui custou uns 5 mil reais. Ela não tá mandando pagamento. A Chiara, cadê a Chiara? Eu fiquei com dó dela, eu dei dela. É assim, então, eu acho até que Deus inspira a Chiara e me empurra para ir atrás dela. É disso. A gente tem essa preocupação, né? Você vê, música, produtores de material para liturgia, arte sacra, devocionários, livros, artigos religiosos, material para obras da igreja. A Expo é ampla, turismo religioso, vocação, né? Agora influenciadores. A Expo Católica é isso. É a diversidade católica na unidade da igreja. Você pode não concordar com ela. Você pode criticar a CNBB, criticar seu bispo, seu padre. Né? Nós católicos muitas vezes nos pecamos até nessa crítica exagerada. Mas isso é a igreja católica. Sou eu que vou dizer quem é católico ou não? Não. Você tem competência para isso? Não, de jeito nenhum. Se o Santo Padre disse lá que uma comunidade um pouco mais carismática é católica, você vai questionar? Não. Vá lá ver a Expo Católica e tire aquilo que você acha que serve para você, o restante você abaixa a cabeça e respeite. Reza, conversa com o bispo. Né? Viver a igreja é viver na diversidade, é o contraditório. Não é verdade? Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa respeitar. Né? E isso foi um pouco da nossa preocupação. E respeitar não significa esconder o que está errado. Né? Se você vê algo errado, procure ajudar a consertar. Mas a crítica tem que ser no sentido de construir a igreja de Jesus e não de destruí-la. Dom Luciano Mendes dizia, aliás, os tradicionais já vão me xingar porque eu estou citando Dom Luciano Mendes. Dom Luciano Mendes dizia que na igreja havia 2 tipos de pessoas. Os que vêm para trabalhar e os que vêm para comer bolinho. Com essa eu me despeço. Ai, que maravilha. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está acompanhando a gente. Você tem a oportunidade de assistir esse episódio. Se você pegou da metade para o fim, vai ficar agora já no YouTube. Você pode assistir todinho. A partir de amanhã você já escuta isso aqui no Spotify, no Deezer, Apple Music, Google Podcast, Resso e qualquer plataforma digital de streaming em áudio. Você tem esse podcast aqui. E também TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii,
em todos os lugares você encontra um pouco da nossa entrevista aqui. Então é uma convergência de todas as mídias possíveis desse nosso conteúdo aqui que você tem a oportunidade de se aproximar. Uma coisa importante também é você seguir a Promocat, seguir a Expo Católica no Instagram, acompanhar todo o trabalho que eles fazem no Instagram, YouTube, redes sociais, tá certo? E também acompanhar a Expo Católica pela ótica de todos os meios de comunicação, mas também pelo Santo Flow. Nós teremos um estúdio na Expo Católica, nós teremos um trabalho de bastidores, não é, Céssi? Na Expo Católica, não é tudo, tem um programa antigo na Band que chamava CQC, com humoristas que entrevistavam de uma forma mais informal, e nós vamos fazer algo parecido, né, Céssi? A Céssi vai estar com o microfone na mão, fazendo matérias um pouco mais descontraídas na Expo Católica, com os padres, com os bispos, com os leigos, com os expositores. Vamos entrar em todos os stands da Expo Católica, tá certo? Mostrar, nem que seja ali 2, 3 minutos, brincar um pouco com o pessoal, eu acho que isso vai ser extraordinário. Depois fazer um compilado, colocar no nosso Santo Flow, no nosso canal do YouTube, e realmente vai ser um momento muito especial e a gente espera você por lá, tá bom? Fábio, muito agradecido. Eu que agradeço. Muito obrigado. bom. Um abraço para você, Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria, ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, tá colocando aqui, ó, o Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus, e você agora no Santo Flow vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas. Muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, uma aula online, live, e aqueles que participarem podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais, grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar pra caramba, um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você poder estudar, além de uma rede de intercessão,
Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro. Esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa.